Iniciando uma leitura comentada desse texto, que eu acho que pode gerar confusão, né? Eu vou ler em diversos filmes que se sucederão e aí dizer, de fato, ou com mais palavras, aquilo que eu escrevi. Eu considero esse é um trabalho importante em relação ao momento que nós estamos vivendo, que é muito complexo e tudo é possível na Terra inteira, né? Esse momento em que a loucura e a visão capitalista impera de forma radical. Então vamos lá. Está aqui o artigo, o blog, né? E eu vou começar a ler. Eu digo isso aqui: a natureza é a ética. Possui leis próprias e elas estão em tudo e todos que conhecemos, quer dizer, em tudo que é material, e em todas as pessoas, a humanidade inteira. A natureza é a ética. A ética, quer dizer, para a natureza não faz sentido falar em ética. Sua constituição, a constituição da natureza, é natural, é imutável. Se algo se transforma, é de acordo com o que o conjunto de leis naturais estabelece. Não existe ritual, oração, reza, sacrifício, templo, prestígio que mude a natureza em sua inflexibilidade eterna. Quer dizer, não adianta a gente se virar para cá e para lá, porque a natureza em si, ela é eterna, é imutável, não foi criada, quer dizer, ela foi, em algum momento, ela está sempre mudando de aspecto. O universo agora está em expansão, poderá estar voltando a ser uma massa de energia. E assim, essa mudança entre energia e massa, ela é eterna. Dá até para dizer que tudo o que aconteceu, o que acontece, já aconteceu em algum instante do passado e vai se repetir. O próprio tempo é algo relativo. O que é um segundo? O que é um minuto? Tudo é baseado em fenômenos naturais. O que é distância? Então, as leis da natureza e a engenharia ajudam bem a gente a entender essas coisas, a física, a matemática, o cálculo, né? O cálculo na sua forma mais avançada, análise dimensional e por aí, estática cinemática, dinâmica, eletromagnetismo, e vai por aí afora. A gente vai vendo que conhecemos muito pouco sobre a natureza e ela está aí, ela é eterna e nos afeta tremendamente, porque nós somos produto dela. Em relação ao ser humano, é, portanto, draconiana. Não tem
emendas, não mostra manipulações, é isenta de influências, é isenta de influências oportunistas, está aí simplesmente. Talvez produza regulamentos, normas, decretos, portais, etc. Afinal, dizem que somos feitos à semelhança de um Deus universal. Será? Eu tenho minhas dúvidas. Porque é muita arrogância dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não temos capacidade para dizer isso. Nós não temos dimensão para isso. Ninguém na Terra tem, nem a humanidade inteira, até porque nós estamos num ponto do universo infinitesimal. E quando a gente fala em Deus como um ser eterno, criador do céu e da terra, onisciente, onipotente, etc., é algo que é uma definição. E como tal, nós não temos o direito de dizer, nós não podemos explicar o inexplicável. O que existe, existe. O que vai existir, de uma forma mínima, vai depender da gente. Agora é óbvio, nós, como diz Heidegger, nós estamos aqui, e para nós o nosso universo é o que está em volta de onde estamos e do que teoricamente somos. Conhecendo com profundidade, entre aspas, como é o universo, poderemos sobreviver. Insistimos em dizer, entre aspas, para enfatizar nossa ignorância. Com profundidade, quer dizer, insistimos em dizer, entre aspas, com profundidade. As pessoas mais sensíveis, contudo, percebem, sentem, desconfiam, imaginam que têm missões, refletindo vontades desconhecidas. Aí entra um detalhe tremendamente importante. Eu, pessoalmente, imagino que tudo que aconteceu comigo tem uma razão de ser, até porque em momentos delicados as coisas se revelaram e o caminho foi se abrindo. Talvez isso seja das pessoas. Meus primeiros sonhos muito marcantes, eu ainda dormia em berço, acho que do lado da cama do meu pai, da minha mãe, e sonhos que diziam muito. Eu, pessoalmente, sou fruto de um parto complicado e, em tese, eu teria problemas intelectuais, como o primeiro exame para a carteira de motorista mostrou lá em Florianópolis. Uma espécie de labirinto com lápis, e a minha mão fugia, entrava em ressonância, eu fugia de centímetros a centímetros. A especialista, inclusive, me recomendou fazer uma maior exame. Guri, garoto, 18 anos, e
disse para ela, pô, mas eu estou dirigindo, né? Eu nunca tive, por isso, problemas muito maiores, né? Eu achava que não tivesse. E assim, dirigi até alguns anos atrás. Mas até lembrando o acidente que houve em Copacabana com uma pessoa epiléptica, a gente vê que é muito importante valorizar esse tipo de exame, né? E isso tem que ser decifrado. Um automóvel de 1 tonelada ou mais, caminhões, etc., as pessoas têm que ter saúde intelectual acima de tudo. Mas dirigir bem e, com raras exceções, ou muitas, dependendo da época, cometi imprudências. Mas, como eu disse ontem, quer dizer, a semana passada, aquele acidente, ele está sendo discutido com profundidade na mídia, o que é muito importante. Os acidentes matam e aleijam. Eu, inclusive, tenho problemas agora de visão, audição, zumbido. É um negócio infernal. E imagino que seja consequência de um acidente de trânsito, onde era passageiro, na década de 80. As sequelas nem sempre aparecem na hora, mas desde aquela época senti dores e aos poucos as coisas mudaram de figura. Então, gente, é isso. Esse é o primeiro parágrafo que eu estou lendo e espero ser útil a quem, como é o meu caso, gosta de se questionar e de entender o que é a vida, o universo, coisa assim. Aliás, sobre o universo, isso aí é um hobby antigo, que ganhou força quando eu fiz cursinho em São Paulo. Em São Paulo você não vê estrelas, como agora em Curitiba, é muito difícil, a luz da cidade, a poluição, etc. E Blumenau, o Vale de Itajaí, é esplendoroso. Então, todo fim de semana eu ia para o Ibirapuera e visitava, ficava 1, 2 horas lá no planetário. Era um momento divino em que eu via as estrelas e explicações. E essas explicações entranharam na minha cabeça, viraram um hobby. A astronomia virou um hobby muito forte, que eu lamento ter deixado aqui em Curitiba, por impossibilidade de ver o céu como eu gostava de ver. O universo é grande, gente.